mensagem que o Espírito Santo quer falar conosco é sobre Jesus Cristo e não sobre você. O apóstolo Paulo tinha o que ele considerava ser o seu espinho na carne, e a isso ele atribuía ao fato de ele lembrar-se quem ele era e quem Deus é. Veja o que Paulo disse em 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo e tantos homens de Deus tiveram como fato marcante o sofrimento constante em suas vidas. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia Sagrada nos mostra quem é Deus, quem é o homem. Deus é soberano em tudo, o homem, porém, não é nada. E sem Deus também não é nada, não somos nada sem Deus. E você sabe quem disse isso e em que circunstância? Jó, no auge da sua angústia, do seu sofrimento. E ainda assim glorificou o Senhor em lágrimas. Veja o que ele disse: o homem sem Deus não tem segurança. Sua vida se sustenta numa teia de aranha, muito frágil. E a gente vive muitas vezes achando o contrário, que nós somos fortes e temos tudo. Quando a Bíblia nos revela quem é Deus e quem é o homem. A palavra do Senhor nos mostra que a misericórdia dele alcançou homens comuns, como eu e você, para pregarmos a sua palavra. E Jó, ao afirmar isto, ele testifica do Deus Altíssimo, pois neste mundo, este é o nosso maior propósito, proclamar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Para que falemos para aqueles que rejeitam o Senhor e não o conhecem a grandeza da sua misericórdia e amor, que esse amor divino é para todos, a vida eterna é para todos nós. Esta é a principal bênção para o Senhor, para toda a humanidade, para cada um de nós. A maior bênção para as nossas vidas. E Jesus disse no Evangelho de Marcos 16,15: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É esta a nossa maior missão neste mundo, o nosso maior propósito. E para pregarmos a palavra do Senhor, não precisamos trazer discórdia, pois o Senhor mesmo disse. Veja o que o Senhor disse: evita, no entanto, todo tipo de questões tolas. Veja bem o que a Bíblia diz: questões tolas. E Deus continua: evitem discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Está escrito na sua palavra em Tito 3,9. No entanto, combater Satanás, a nossa maior luta, não esqueça disso, nos remete a nos vestirmos de garra, ousadia e intrepidez, como o Senhor nos ordena a sermos. Intrépidos como um leão, assim é como a Bíblia define o cristão. E o verdadeiro cristão é aquele que testifica de Jesus Cristo. E proclamar Jesus Cristo exige de nós conhecimento da palavra. Como podemos falar de Jesus sem o conhecimento da palavra? Que autoridade teremos para falar de Jesus Cristo se não conhecemos a palavra do Senhor, se não estudamos? Vamos falar tolices, vamos falar asneira, bobagem, ou desviar que o Espírito Santo verdadeiramente quer nos dizer e falamos por conta própria. Porque se não formos conduzidos pelo Espírito Santo, vamos falar bobagem.
e as pessoas não vão nos respeitar e vão ignorar. É um princípio básico da vida cristã. Estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra do Senhor. Essa é a maior tarefa diária que você deve ter, a palavra do Senhor. Não como um livro qualquer, um livro de cabeceira, mas como um alimento espiritual para a nossa alma. E anote as passagens bíblicas e considere um convite para você meditar nos ensinos do Senhor, pois o salmista nos orienta a meditarmos na palavra de Deus. Ele disse: os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Meditando na palavra do Senhor, o Espírito Santo vai nos dando as coordenadas para as nossas atitudes. Veja, observe, quando você ora a Deus por uma causa específica, lembre-se, Deus se agrada da oração específica. E você não precisa fazer rodeios para orar ao Senhor, nem de palavras difíceis, nem passar 10 horas de joelho. Você precisa estar com o coração quebrantado, disposto a adorar e ouvir ao Senhor. Esta é a verdadeira oração. E se você meditar, orar, pedir a direção de Deus, você vai tomar as decisões certas para a sua vida. Então Paulo foi um homem que para os dias de hoje ele seria considerado genocida, pois muitas vidas ele tirou ao perseguir os cristãos. E assim como ele, outros homens escolhidos de Deus tiveram a sua história, sendo pecadores, mas mesmo assim o Senhor os escolheu para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Não precisamos entender isso, porque a Bíblia não é para o entendimento. Ela é um livro de fé. A palavra do Senhor é para confiarmos, crermos. Não é para entendermos. Se você procurar entender, você vai entrar pelo caminho da incredulidade. E o apóstolo Paulo, ele foi um homem de muitas dores. Ele, como tantos outros, Paulo passou por muito sofrimento. Não precisamos exaltar Paulo por isso, nem chamá-lo de santo, nem adorá-lo. Paulo foi um homem de Deus, que Deus escolheu, botou o dedo e disse: este vai ser meu servo. E em todo lugar, Paulo pregava. E ele fez muitos inimigos, porque por onde ele passou, ele falou de Jesus. E ao testificar de Cristo, ele arranjou muitos inimigos. Jó, que um dia perdeu tudo, perdeu seus filhos, a mulher o incentivou, o motivou a abandonar sua fé em Deus. Seus bens foram roubados, ficou muito doente. Jó ficou no canto de uma parede, com um caquinho de telha raspando as feridas. Mas ele testificava de Jesus Cristo. Ele glorificou o Senhor no seu sofrimento, no seu pior momento. E veja o que foi o final de Jó. O Senhor deu tudo em dobro, porque Jó foi fiel ao Senhor, testificou do Senhor, glorificou o Senhor na sua dor. Jó é um exemplo de sofrimento, de que mesmo na dor nós podemos glorificar o Senhor. Jeremias também. Os fatos mostram que poucos sofreram tanto como ele, por pregar fielmente a palavra de Deus. Se Jó sofreu tanto, e aí os fatos mostram que poucos sofreram como Jeremias. Então você imagina como os homens de Deus foram provados. Mas eu lhe pergunto, quanto a você, o que você tem feito diante com as provações que Deus tem permitido você passar? Porque existe a vontade permitiva do Senhor. O Senhor permite muitas vezes que passemos por sofrimento. O próprio Jesus sofreu pela dor. O próprio Jesus aprendeu pela dor. Jesus
Quem é você? Quem sou eu? Para achar que somos os únicos que sofrem. Você glorifica o Senhor por tudo. Glorifica o Senhor na sua dor. Procure enxergar o que o Senhor quer que você aprenda, cresça diante de uma provação. Ou você murmura, pondo em risco a sua oportunidade de ir para o céu. Porque, lembre-se, veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:10. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. O destruidor que a Bíblia fala é Satanás, aquele capeta, o capiroto, o que veio para matar, roubar e destruir. Lembre-se disto. E o maior foco do diabo é a sua vida e tudo que o Senhor Jesus quer fazer através dela. A murmuração nos afasta dos propósitos que o Senhor tem para nós, através das provações que passemos. Pois é na dor que todos os homens escolhidos de Deus, você pode ser um escolhido de Deus. É na dor que eu e você aprendemos, crescemos espiritualmente, somente no sofrimento, nas provações. E enquanto estivermos aqui, nós estaremos a grandes provas. E se colocarmos, se pomos os olhos em Cristo Jesus, mesmo com o coração cheio de dor, se cremos que em tudo o Senhor está no controle, nos abençoa, provaremos também das bênçãos, enquanto também provamos da dor. Pois a vida do verdadeiro cristão é este paralelo. O cristão vive entre a dor e a bênção, entre a provação e a bênção. Esta é a vida do verdadeiro cristão. O cristão que não sente angústia, a angústia na vida do cristão, ela é muito comum, ela é constante. Por quê? Porque você vive a negar os desejos da carne, que todos nós, por sermos pecadores, queremos, seja o que for, porque temos o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós, nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E quando temos o Espírito Santo na nossa vida, quando o Senhor quando permitimos que o Senhor, porque o Deus nos dá o livre-arbítrio, mas quando permitimos a direção do Espírito Santo, nós andamos pelo caminho, mesmo provando as dores, no caminho correto, o caminho que agrada o Senhor. Muitas vezes a dor nos tira as forças, mas é também na dor que o poder de Deus, como disse o apóstolo Paulo, se aperfeiçoa em nós. Esse aperfeiçoar que a Bíblia fala é como se o poder do Senhor ficasse maior, ficasse mais forte, mais intenso em nós quando estamos frágeis diante de uma provação. Mas podemos sentir, ver o Senhor em nós, ver o seu agir e o seu amor. E assim glorificamos Jesus Cristo, ao invés de exaltar Satanás, pois é isto que ele quer. Murmuração na nossa boca. Veja o que a Bíblia diz sobre a nossa boca. Da mesma boca procedem bênção e maldição. O que a sua boca tem proferido? Você glorifica Jesus na dor ou anuncia o diabo através dela? Murmurar, a palavra por si só, ela já traz um peso. E a nossa natureza pecaminosa precisa estar vigilante enquanto a isso. Meu esposo de Oliveira, ele tinha palavras de bênçãos para todos aqueles que conversavam com ele. Ele sempre, porque quem proclama Cristo Jesus abençoa a vida das pessoas.
E muitas vezes as palavras de bênçãos dele recaíram sobre a minha vida, enquanto esposa, enquanto mulher, enquanto cristã. Como marido, ele muitas vezes, nas pequenas coisas, me abençoou, muitas vezes. Até mesmo aquilo que eu não conseguia, que eu tentava fazer, queria fazer, coisas simples da vida. E então ele vinha e me mostrava que Jesus podia me abençoar e eu poderia conseguir. E a fé dele, o testemunho dele de fé, me fazia receber aquelas palavras. Que se eu cresce em Jesus, o Senhor poderia me abençoar. E logo eu provava, eu via o agir do Senhor em mim. As pessoas veem Cristo em você. As pessoas veem o Espírito Santo na sua vida. Você é alguém que tem a luz do Espírito Santo, que no momento de angústia que alguém esteja passando, elas possam buscar através da sua pessoa, usada pelo Espírito Santo, uma palavra, porque este é o propósito da nossa vida. Pregar Jesus Cristo através dela, permitir que as pessoas vejam Jesus através do nosso testemunho. O testemunho de vida do meu esposo foi quem me levou a Cristo. O testemunho de vida dele, a pregação dele sobre Jesus. O Jesus que ele tanto pregou para mim, eu quis e hoje eu tenho. E é Jesus que precisamos desejar para a nossa vida. Deseje e viva Jesus Cristo na sua vida. Você será muito abençoado. A vida do evangelista de Oliveira em todas as áreas pôde experimentar de todos. Em tudo que você puder imaginar, ele sofreu. Experimentou de profundas amarguras, quando Satanás atentou contra a sua vida muitas vezes de forma violenta. Porque é assim que Satanás faz com aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Ele não era perfeito, como eu não sou, você não é. O Senhor vê a intenção do nosso coração, a sinceridade do nosso coração. Você sabe quem foi Davi? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo sendo fraco, com mentiras, ele agradou ao Senhor, porque vivia, de certa forma, ele procurava ser sincero diante de Deus. E assim, Satanás faz com aqueles que proclamam Jesus Cristo. Não entre nessa de romantizar Jesus na sua vida, sabe? Logo quando a gente conhece a verdade, a gente tem aquele impulso de orar mais vezes, ler a Bíblia mais vezes. Isso é muito comum quando logo a gente conhece a Jesus. Mas logo a gente também relaxa. É normal, é errado, mas é comum na vida cristã. E aos poucos você vai intensificando a necessidade de orar constante, louvar constante e estudar a palavra constantemente, pois é o nosso alimento espiritual. Jesus não é sentimento, Jesus é amor. E quando amamos a Cristo, tudo suportamos por amor a Ele. E é este suportar que você deve estar firme, como eu vi muitas vezes o meu esposo agir, firme, mesmo sofrendo, glorificando o Senhor, testificando de Cristo. Em cada fato que ele costumava contar sobre as provações que muito teve na sua caminhada ao longo dos seus 59 anos, ele testificava Jesus. Eu não ouvia nem via ele murmurar, mas eu ouvi muitas vezes ele testificar do poder de Jesus Cristo na vida dele. Porque ele amava Jesus, mesmo pecador, cheio de erros e pecados.
A intenção do coração dele sempre foi servir e amar Jesus. E foi o exemplo dele, a vida dele, que também muito me ensinou a querer servir a Jesus, a amar Jesus e a suportar tudo pelo Senhor. Não sei o que você está passando, com a sua provação, que Deus tem permitido você passar, mas acredite, o Senhor ama muito você e a sua vida é preciosa para Ele. Não deixe o cristão lhe roubar essa certeza de que Jesus ama você. O caminho do cristão é estreito, muito estreito. A porta das ofertas do mundo ela é larga. E na vida do meu esposo Adir, o que eu via quanto mais ele passava as provações, mais ele falava de Jesus para as pessoas. Quanto mais os espinhos dele doíam, mais ele falava de Jesus. Tantas vezes abatido e sem forças, eu ouvia o som de glorificação a Jesus sair baixinho, quase sem força, mas ainda assim ele testificava de Jesus. Ele não murmurava. Ele sempre combatia o murmurar. E quanto mais as provações vinham, mais ele dizia que sofrer com Jesus Cristo valia a pena. Se você estudar, se aprofundar na Bíblia Sagrada, você vai ver que é ilusão idolatrar os homens registrados na palavra do Senhor. Paulo, Jeremias, Jó, todos eles foram pecadores. Um dia, no céu, nós encontraremos com todos eles. Foram homens comuns como eu e você, que eles se submeteram aos propósitos do Senhor e cumpriram o que o Senhor tinha para a vida deles. Nós merecemos o inferno. Merecemos o inferno, sim. Mas a misericórdia do Senhor, que é sem medidas, nos alcançou, nos alcança. E é esta misericórdia que nos dá a vida eterna. O homem não é nada, a Bíblia diz. Abandone a idolatria. Santo, perfeito e fiel, somente Jesus Cristo, a quem devemos oferecer todo o nosso louvor e adoração. Não há um justo sobre a terra. Não diz respeito nem a mim e nem a você, mas a Jesus. Tudo é sobre Jesus. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 3, capítulo 3, versículo do 10 ao 26. Veja o que a Bíblia diz. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria. Não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada, todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sejando justificados gratuitamente pela sua graça, pela sua redenção que há em Jesus Cristo, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Veja bem o que a Bíblia diz. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Porém, a Bíblia vem e diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela sua redenção que há em Cristo Jesus. Tudo diz respeito a Cristo Jesus. Não é sobre a sua vida, não é sobre o seu sofrimento, sobre a sua dor, mas o que você tem feito com esta dor. Se você glorifica o Senhor. Nesta passagem podemos ver claramente que não se trata da minha vida e nem da sua. Não se trata da vida de Paulo, nem do evangelista de Oliveira, nem de nenhum homem da Bíblia. Se trata de Jesus Cristo. Se trata do que estamos fazendo enquanto estivermos aqui neste mundo, para que as pessoas vejam e conheçam Jesus Cristo através de nós, através das nossas provações. Se servimos ao Senhor, provaremos sim de dor. Isto é fato. O cristão, lembre-se, ele vive o paralelo entre o sofrimento e as bênçãos. A maior bênção é glorificar Jesus Cristo por tudo e em tudo. Sempre glorifique Jesus. Está doendo, está gemendo, está sofrendo, foi abandonado, injustiçado. Louve o Senhor, glorifique o Senhor. Um dia você vai estar diante de Deus e vai prestar contas da sua vida aqui neste mundo. O que você tem feito com ela, sobre tudo que você fez neste mundo, sobre tudo que você fez pela obra do Senhor. E eu oro ao Pai Celestial, em nome de Jesus, para que Ele lhe dê a graça, a sabedoria divina, para que você reconheça que a sua vida tem um propósito neste mundo. Testificar do único Deus verdadeiro, porque Jesus é Deus, que somente nele podemos ter a vida eterna, onde o sofrimento nunca mais irá fazer parte da nossa vida. Já pensou? O sofrimento nunca mais estará presente nas nossas vidas. No céu, numa vida de paz, gozo e alegria. Que Jesus Cristo lhe abençoe, que o Espírito Santo lhe conduza num único propósito que o Senhor tem para a sua vida. Testificar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.